Bem, Mudei, mudei a posição. Vamos ver ah, se você me enxerga. te enxergo agora sim, inteirinha. Mudou, ficou melhor mesmo. Bom, né? Aham. Começamos relaxando de costas, deitadas. Você escolhe se vai ficar com as pernas estendidas, dobradas, cruzadas. Não tem problema qual a posição que você opte para começar e começar relaxando. Vou desligando aqui o som de vocês. Para quem está chegando, estamos deitados, deitados de costas e vamos começar a prática relaxando. E a gente costuma brincar com essa situação de deitar e relaxar, que não é tão simples quanto parece. Você já sabe disso, às vezes tem um dia cansativo, chega em casa, mas à noite vai dormir e acha que só porque se deitou vai pegar no sono e dormir. Mas a mente está ligada, plugada em muitos assuntos, em muitas conversas, ativa. E para desativar esse sistema que é intenso e que nos tira do nosso foco, do descanso, talvez seja necessário fazer uma preparação, assim como você faz agora. Talvez algum dia a gente possa até fazer uma experiência de fazer uma medição de quantas respirações ou quantos batimentos cardíacos você inicia a prática e ao final da prática, como termina, fazendo a mesma contagem, ou da respiração, dos batimentos cardíacos. E a gente vai tentando propor esse relaxamento inicial com a sua presença, estar onde está. Perceber que pode largar os pés, as plantas dos pés, os tornozelos, sentir que as pernas se rotaciona um pouco para fora. Assim você vai tirando a tensão das virilhas, das coxas. Sentir as pernas pesadas. Aproveite para também observar se ao liberar as tensões das virilhas, das articulações de pernas com tronco, como percebe os glúteos, quadris, o baixo ventre, do umbigo para baixo. Possivelmente você percebe alguns movimentos respiratórios, sentindo que o abdômen infla e se retrai conforme você inspira, conforme solta o ar. Conectar-se com esses movimentos, sentir que eles acontecem quase que involuntariamente, é uma forma de se perceber e perceber esse seu estado de presença. Perceber que não precisa fazer força para estar onde está. Assim a gente vai modelando a nossa mente para que ela observe um corpo livre de tensões e relaxado. Você começou ali pelos pés, pelas pernas, quadril, está subindo um pouco mais em direção às costas, ao alto das costas, a parte anterior do tronco, o tórax. Possivelmente também alguns movimentos respiratórios aparecem ali naquela região. Relaxe muito bem os ombros, deixando que os braços fiquem pesados. Você vai tirando as tensões do pescoço, as laterais do pescoço, a frente do pescoço, atrás do pescoço. E conduzimos essas percepções de forma tão detalhada, porque às vezes você se distrai e de novo uma tensão surge, às vezes numa parte do corpo, às vezes na respiração.
Perceba como estão os músculos da face, lábios, nariz, pálpebras, testa. E se você vai acompanhando mentalmente de uma forma muito específica esse deitar para relaxar, logo vai sentindo o peso do corpo no chão. Quando retira as tensões, as contrações, o corpo vai ficando mais solto, mais pesado. Assim, bem devagar, você também começa a sentir que, além do corpo pesado, você percebe que há espaços à sua volta, distância entre o seu corpo e móveis que estão aí por perto. Você não precisa necessariamente abrir os olhos e observar os móveis, mas você tem a sensação, a percepção de que há móveis por perto. Também você consegue ter uma dimensão que há um distanciamento do seu corpo para o teto, sem que necessariamente tenha que abrir os olhos para ter certeza disso. E fazemos essa referência para que você cada vez mais perceba que você sente o corpo, mas às vezes se desconecta dele, querendo levar o pensamento para outro lugar, e isso é muito comum. Não brigue com esse pensamento que surgiu. Quando você traz o pensamento de volta para prestar atenção no corpo solto, relaxado, você já está fazendo um grande progresso nessa observação, porque percebeu que o corpo se distanciou do pensamento e aí você traz ele de volta. Nessa disciplina da observação, você vai começando a se desconectar um pouco das estruturas externas, aquelas que nos envolvem, que nos gera esse turbilhão de pensamento, para trazer esse momento para você. Aos poucos, sentindo que o corpo vai ficando mais pesado, mais livre de contrações, você vai trazendo a sua percepção dos movimentos respiratórios, que também não são amplos, você também não precisa respirar mais profundo para sentir que precisa respirar, a respiração já acontece. E ela é fácil. Possivelmente ela está mais superficial, menos profunda, porque a respiração já acontece ao longo do dia, só que agora você observa, percebe, usufrui dessas sensações. Quanto mais conectada com aquilo que já acontece, o corpo solto, a respiração livre, maior a chance de se desligar dos estímulos externos. E a partir disso é que você começa num estado de relaxamento. E não precisamos de muito para isso, muito tempo, na verdade. Estamos aproximadamente 7, 8 minutos fazendo isso. Não é nenhum exagero, mas pode fazer uma grande diferença. Pausas ao longo do dia, mesmo que seja numa posição sentada, onde você possa se desligar. O benefício é que, ao se desligar dos estímulos externos, a pausa funciona como uma regeneradora da sua atividade mental e também física.
Se você está com as pernas estendidas, nós vamos lentamente fazer uma modificação, dobrando a perna direita, apoiando a planta do pé direito no chão, depois a planta do pé esquerdo. Então, elevamos o braço direito apontado lá para o teto e devagar vá levando o braço lá para trás até que você possa encostá-lo no chão lá atrás. Deixa a planta do pé direito e a planta do pé esquerdo, as duas, apoiadas no chão, joelhos para cima, e leve o braço lá para trás. E aí você espreguiça, estende, cresce com o braço um pouco mais para trás e volta devagar. Há um ritmo para o braço direito subir, há um ritmo para o braço voltar. Repetimos mais uma vez, fazendo a elevação do braço junto com a respiração. Então, enquanto inspira, eleve o braço direito mais uma vez lá para trás. Quando ele tocar lá atrás, antes de soltar o ar, você espreguiça um pouquinho. Vai sentir que o ar ainda está dentro dos pulmões, você espreguiça, marca um tempo que seja suficiente, 3, 4, 5 segundos, e volta soltando o ar. Também um ritmo para ele voltar e soltar o ar. Completando, faça com o braço esquerdo 2 vezes, junto com a respiração. Então, você vai elevando o braço esquerdo, estendido lá para trás, enquanto inspira. Quando o dorso da mão tocar o chão lá atrás, você segura o ar 3, 4, 5 segundos e volta soltando o ar. E aí, repete mais uma vez o mesmo braço. Não tenha pressa, faça com consciência. Faça observando. De preferência, com prazer em fazer isso que faz. Quando concluir a repetição das 2 vezes do braço esquerdo, aí fazemos com os 2 braços ao mesmo tempo. Também 2 vezes. Quando os dorsos das mãos tocarem lá atrás, de novo você espreguiça segurando o ar nos pulmões, alargue o tórax, cresça os braços mais para trás. Pense como num espreguiçar e você volta quando sentir que está na hora de soltar o ar. E aí repete mais uma vez. Fazer com consciência é trazer presença para qualquer coisa que você fizer. Ao voltar, observe como fica a questão da região torácica, como sente os braços, como sente as regiões que foram alongadas depois do alongamento. Então, tiramos o pé direito do chão e abraçamos o joelho direito com as 2 mãos. Escorregue a perna esquerda pelo chão enquanto você segura o joelho direito com as 2 mãos. Abraçando o joelho direito, tente elevar a perna esquerda estendida num ângulo de 90 graus. Ela vai, não fica muito tempo lá em cima e já volta. Pense de novo nesse ritmo lento, consciente, que você percebe a elevação e depois o retorno da perna 2 vezes. Fez uma vez, aí você repete uma segunda vez. Ao concluir a segunda repetição, não tenha pressa,
Você apoia o calcanhar esquerdo no chão e, em seguida, trazendo a coxa direita um pouco mais perto do abdômen, eleve a cabeça como quem aproxima a testa do joelho. Contrair o abdômen ajuda a não forçar muito o pescoço. Voltamos devagar. Soltamos o joelho direito. Vamos dobrando a perna esquerda para abraçar o joelho esquerdo com as duas mãos. Observe como fica a acomodação das costas. Vamos deslizando a perna direita pelo chão. E você já sabe, por 2 vezes, eleve a perna direita estendida num ângulo de 90 graus. E então você volta devagar, com cautela, sentindo o esforço que faz com a região abdominal. Fez a primeira vez, repita uma segunda vez. Ao encostar o calcanhar direito no chão, eleve a cabeça como quem aproxima a testa do joelho. Volte devagar a cabeça. Apoie a planta do pé esquerdo no chão, dobre a perna direita, apoie a planta do pé direito. Afastamos os braços lateralmente. E vamos deixar que apenas a cabeça vire para o lado direito, como quem traz o queixo para ficar mais perto do ombro direito. Quando você vira a cabeça para o lado direito, possivelmente o lado esquerdo do pescoço, tenta contrair. Às vezes o ombro esquerdo levanta um pouquinho. Então, antes de virar no seu limite máximo a cabeça para o lado direito, tenha certeza que o pescoço e o ombro esquerdo estão tão confortavelmente apoiados no chão que você não precisa fazer força. Não precisa da contração dessa região, do ombro, do braço esquerdo. Assim o pescoço vai ficar mais aliviado. Ele alonga naturalmente. O retorno da cabeça deve ser muito lento, como se fosse em câmera lenta. Quando você aponta a cabeça para o teto, vai perceber que alguma coisa aconteceu no pescoço. Tomara que tenha sido para melhor. Se não foi, talvez você tenha que relaxar, descontrair um pouco mais quando fizer para o outro lado. Então vamos levando a cabeça para o lado esquerdo, como se o queixo ficasse paralelo ao ombro esquerdo. E aí você vai aliviando o ombro direito, o braço direito, para que o pescoço possa ser alongado passivamente. Não porque você quer trazer o queixo perto do ombro esquerdo, mas porque você solta a cabeça. Deixa ela pesada para o lado. E assim vai alongando gradativamente, conscientemente. Respeite o seu limite, respeite o conceito de ahimsa que fazemos em todas as práticas, em todos os asanas. Até onde você chega ao seu limite, se ultrapassa aquele limite, você cria um estresse, um desconforto. E talvez por isso a gente possa dizer que somos nós os responsáveis pela criação do próprio estresse que criamos em nós mesmos. Demandas surgirão,
Mas quando a gente entra nessa onda que alguém provocou, que alguém demandou, nós também somos corresponsáveis pelo próprio estresse. Por isso, se a gente tem um olhar um pouco mais atento, conseguimos dar um passo para trás, perceber os nossos limites, até onde chegamos e dar uma resposta melhor. Vá voltando a cabeça bem devagar. Então, afastamos um pouco mais os pés e joelhos, eles ficam afastados mais ou menos na mesma largura do quadril, e deixamos que os dois joelhos caiam para o lado direito. Os dois tombaram para o lado direito, possivelmente o joelho direito fica mais perto do chão, mas como você tem os braços afastados lateralmente, a parte alta do tronco, da cintura para cima, está mais fixa no chão. Você faz uma pequena torção. Se sente que está fácil e quer colocar o pé direito em cima do joelho esquerdo, vai alongar um pouco mais a lateral esquerda do tronco. Se você colocou o tornozelo ou o pé em cima do joelho e sentiu que ficou forte, pode desfazer tudo isso. A importância está na observação e como você está modelando as suas percepções. E a ideia do modelar é sempre tentar melhorar. É ganhando mais resistência porque você percebe o seu limite, vai construindo a postura gradativamente. E pode levar 1 ano, 2, 10. Se colocou o pé em cima do joelho esquerdo, desfaça e aos poucos vamos apoiando as duas plantas dos pés novamente no chão, joelhos apontados para cima. E também devagar vamos deixando agora os joelhos caírem para o outro lado. Você já sabe, o ombro direito não sai do chão. Se quiser colocar o pé esquerdo em cima do joelho direito, pode. Se colocou, ficou bom, ótimo, mantenha. Se não ficou bom, você desfaz. E vai sentindo essa modelagem do corpo se adaptando, sendo construída. A gente vai dando um espaço maior para essa musculatura. Aos poucos você vai se identificando com a respiração na lateral direita, com os músculos que inicialmente estavam mais retesados e agora ficam mais flexíveis. Desfaça a posição dos pés, volte a apoiar plantas dos pés no chão, voltamos os braços ao lado do corpo. Deixamos os pés e joelhos afastados a 1 palmo mais ou menos de distância, não muito mais que isso, e os pés ficam mais ou menos na mesma linha dos joelhos. Assim vamos fazendo Setu Bandhasana na meia ponte. Devagar, você vai firmando os pés no chão e vai elevando o quadril para o alto, imaginando que vai desenhando uma linha reta da ponta dos joelhos até os ombros, percebendo que há uma exigência da região glútea, das coxas, se sentir que está forte para o pescoço, para os ombros, não force. Fique menos tempo. Estou marcando 1 minuto e meio, mas já passamos da metade. Perceber o desconforto
já é um progresso. Por isso é que você sempre é bem-vindo para fazer ajustes. Vá voltando devagar, voltando dos ombros, meio das costas, cintura. Quando apoiar o quadril no chão, abraçamos os joelhos e vamos fazendo movimentos de deslocamento lateral, com os joelhos indo para um lado, para o outro, enquanto você abraça os joelhos. Os pés podem sair do chão, assim você massageia um pouco mais a lombar. Paramos o movimento dos joelhos, ainda seguramos os joelhos e agora fazemos a postura completa de Pavana Muktasana. Comprima um pouco mais os joelhos na região abdominal, aproximando as coxas do abdômen. Na próxima vez que você soltar o ar, você vai elevando a cabeça, aproximando a testa dos joelhos. Use mais da força abdominal do que da força do pescoço para fazer a elevação da cabeça. Quando você sentir que está na hora de inspirar, primeiro você volta a cabeça, depois você solta os joelhos e apoia as plantas dos pés no chão. E observe como fica a região abdominal. Percebeu um vazio, a não compressão das coxas no abdômen, talvez traga referências diferentes sobre a cavidade abdominal. Mantendo os braços ao lado do corpo, vamos fazendo Mula Bandha, que é a contração do assoalho pélvico. Então você inspira e conforme vai soltando o ar, vai contraindo o assoalho pélvico, contraindo o períneo, contraindo a região anal, sugando a musculatura para dentro, para o alto, como se quisesse sugar o abdômen lá para dentro e trazer toda essa musculatura do assoalho pélvico mais em direção ao umbigo. Sentindo que deve inspirar, você relaxa tudo isso, deixa a respiração livre e observe. Mas vamos mais uma vez. Então você inspira, quando volta, vai saindo o ar, vai soltando o ar, vai recolhendo o abdômen, vai contraindo o assoalho pélvico, o períneo, região anal. Puxe, puxe, puxe tudo lá para dentro. Veja o tempo que consegue permanecer sem incômodos. Quando sentir que está na hora de inspirar, primeiro você relaxa todas as contrações, depois deixa o ar entrar, deixa a respiração livre. Na terceira respiração, nós vamos juntar Pavana Muktasana com Mula Bandha. Então, volte a abraçar os dois joelhos com as duas mãos. E no momento em que for soltar o ar, fazemos a elevação da cabeça e a contração do assoalho pélvico ao mesmo tempo. Então, inspire, soltando o ar, eleva a cabeça, vai contraindo o assoalho pélvico. Ali você permanece, cada um no seu ritmo, o tempo que achar indicado, que é possível ficar sem o ar. Quando sentir que está na hora, não sinta falta de ar, aí primeiro você volta a cabeça, relaxa o assoalho pélvico, solta os joelhos, apoia as plantas dos pés no chão e observe. Vamos estendendo as pernas. Passe a perna direita estendida sobre a perna esquerda. Então, perna direita sobre a esquerda, as pernas estão cruzadas, mas o quadril não precisa sair do chão porque as pernas estão estendidas. Leve o braço direito lá para trás, dobre o cotovelo e descanse a cabeça no antebraço ou na palma da mão.
E aí vamos inclinando lateralmente o tronco, deslizando os ombros e a cabeça para o lado direito. Comece do fácil. Deixa o cotovelo direito solto para o lado, não precisa inclinar, é para o lado, perdão, a inclinação é para o lado esquerdo. Falei para o direito, eu falei errado. Então você colocou a perna direita sobre a esquerda, levou o braço direito lá para trás e inclina o tronco para o lado esquerdo. Isso mesmo, Ecleide, eu falei errado. Isso. Para abrir o lado direito. Começa devagarzinho, veja até onde pode chegar, vá respeitando o seu limite. Na ideia de modelar o corpo, estamos modelando as nossas intenções, criando mais espaço para que a mente se acostume com essas graduações das nossas intenções em relação ao corpo ou as nossas ações no dia a dia. Por que chegar no limite máximo de uma vez? Você pode ir construindo uma postura, pode ir percebendo até onde pode ir. Às vezes, depois de algum tempo, fica fácil, você quer arriscar ir um pouco além. Mas tudo deve ter como foco principal, como propósito, estar bem onde está. Assim vamos cada vez mais desenvolvendo presença. De novo, você vai percebendo movimentos respiratórios na lateral do tronco, as costelas que se expandem um pouco mais, se retraem. Volte primeiro os ombros, o braço e a cabeça. Solte o braço e aí você descruza a perna. Também, como um treino da atenção, comparar o lado que você alongou mais em relação ao outro lado é uma forma de continuar com a sua atenção nisso que faz. Pequenas diferenças, sensações. Ficou melhor, não ficou? Foi bom? Foi além do limite? Podia ter alongado um pouco mais? Nessas percepções, você vai avaliando os seus limites. Então, fazemos para o outro lado. Cruze a perna esquerda sobre a direita, leve o braço esquerdo lá para trás, dobre o cotovelo, descanse a cabeça e comece a inclinar o tronco. Agora sim, incline o tronco para o lado direito. Às vezes você nem percebe e o cotovelo está apontado para o teto, ele pode estar mais relaxado, solto. E se para isso você quiser deixar a cabeça apoiada na palma da mão, ou nem apoiar a cabeça na mão, só deixar o braço solto para o lado, também está tudo certo. A ideia de levar o braço para trás é você sentir que alonga toda a lateral do tronco. Desde a axila até a cintura, ou quem sabe coxa, do lado esquerdo. Quanto mais observa movimentos respiratórios, mais vai identificando que não precisa contrair para fazer isso que você faz, que é estar perto das suas percepções. Vá voltando devagar. Primeiro volta os ombros, braço, a cabeça. E então descruze a perna. Então você fez lateralizações, torções, flexões de tronco. Para completar essa série, você escolhe se vai fazer a ponte porque está com vontade, perdão, a vela porque está com vontade, está bem com a coluna, sente que é confortável fazer a vela, levando as pernas lá para o alto.
Se esse não for o seu caso, você pode repetir a postura da meia ponte. E repetir a meia ponte não significa que você está fazendo menos, significa justamente a aceitação de que hoje você se sente mais confortável fazendo essa postura e pode fazê-la bem feita. Quem está na vela, faça os ajustes com cotovelos, a forma como segura as costas, sentir as pernas para o alto, sem precisar contrair glúteos, relaxa os pés, tornozelos. Mesmo com as pernas para o alto, você pode tirar o excesso de tensão. Quem está na meia ponte faz até mais força do que quem está na vela, mas o benefício é o mesmo. A questão é que se você só coloca a sua atenção na força que os glúteos ou coxas estão exercendo, acaba não percebendo a respiração, o alongamento da parte alta do tronco, as últimas vértebras, aliás, as primeiras vértebras ali mais perto do pescoço. E vamos voltando devagar, cuidadosamente, cautelosamente, parte por parte das costas. Assim que voltar, descansamos com as pernas cruzadas, como quem fica na posição de meditação. Também cruzamos os braços atrás da cabeça. Se você tem desconforto com o pescoço, procure encontrar uma posição boa para o pescoço, mesmo que seja deixar os braços mais para trás. Se não vai fazer a postura da vela, porque tem perdão, do peixe, porque tem algum desconforto com a cervical, fique por aí. Também, se você tem problemas de labirinto, pressão alta, é melhor ficar por aí mesmo. Se vai fazer a postura do peixe, voltamos os braços para que fiquem ao lado do corpo, deixamos as pernas estendidas, levamos as mãos mais para baixo dos glúteos, com as palmas das mãos viradas para baixo. Então, usando a ajuda dos cotovelos, braços, erga o tronco para o alto e aí você se apoia no topo da cabeça, expandindo o tórax. Na postura do peixe, ficamos um tempo menor, porque ela é mais forte. Por isso, vamos deslizando a cabeça, apoiando o pescoço, apoiando os ombros, solte os braços, solte as mãos. E vamos descansar de bruços. Descansando de bruços. Apoiamos uma mão sobre a outra, deixamos a testa sobre as mãos. Quem está com desconforto na cervical, não faça. O que você pode fazer é deitar de lado e fazer aquele de puxar uma perna e outra. Puxa uma perna, deixa as pernas semiflexionadas, fica 15, 20 segundos, depois faça para o outro lado. Se você deitou de bruços, está tudo bem com a cervical. Vamos nos preparando para a postura da cobra. Na cobra, apoiamos as mãos no chão ao lado das costelas, deixamos a testa ou o queixo no chão e as pernas estão próximas. Os cotovelos estão apontados para o teto, as mãos estão apontadas para frente. Então comece olhando para o alto, para frente, para o alto. Pense em não fazer força com as mãos, você tenta aproximar cotovelos, escápulas. Perceba que ao aproximar cotovelos e escápulas, você vai abrindo a região peitoral. Ficar um minuto nessa posição não é um exagero.
a menos que você tenha um desconforto. Voltamos devagar, solte os braços, solte as pernas, relaxe, identificando que depois da postura, quais foram as áreas mais trabalhadas e como ali você pode colocar a sua atenção para descontrair completamente. Então, deixamos a testa ou o queixo apoiado no chão, levamos os braços lá para trás e as mãos ficam viradas, ficam apoiadas no chão e as palmas das mãos voltadas para baixo. Você faz como se quisesse levar as mãos um pouco mais perto das virilhas, vire as palmas das mãos para baixo, porque as mãos e palmas das mãos vão ajudar na elevação das pernas. Essa é a postura do gafanhoto. Então, contraia o glúteo direito e eleve a perna direita estendida para o alto. As mãos podem ajudar. É melhor as mãos ajudarem do que colocar o peso do corpo na perna que ficou no chão. Volte a perna direita, contraia o glúteo esquerdo, eleve a perna esquerda. Deixe que as mãos ajudem na elevação. Volte. E vamos juntar a postura do gafanhoto com a postura da cobra, apoiando as mãos no chão, novamente como fazemos em Bhujangasana. Mãos apoiadas no chão ao lado das costelas, cotovelos apontados para o teto, testa ou queixo no chão. As pernas estão próximas. Comece olhando para frente, para o alto. Tente aproximar as escápulas, cotovelos. E agora você tenta tirar também as pernas estendidas para o alto, até onde for possível. Enquanto aproxima cotovelos, também tira os pés do chão. Volte primeiro as pernas, volte a cabeça, solte os braços. Descanse soltando, tirando as tensões. Continuamos descansando, só que na posição de balaça, na postura da criança. Então você vai apoiando as mãos no chão ao lado das costelas, aproxime glúteos dos calcanhares, curve as costas à frente, solte a cabeça, deixe a cabeça apoiada no chão. E então, devagar, vamos levantando as costas, vamos nos sentando no chão com as pernas estendidas. Com as pernas estendidas, vamos apoiando as mãos no chão, bem ao lado do quadril. Palmas das mãos no chão. Você empurra o chão com as mãos, cresce as costas, tenta manter a coluna ereta. E como quem quer empurrar o chão com as mãos, além de elevar um pouco mais, mantendo a coluna mais ereta, incline um pouco o tronco à frente. Aponte os dedos dos pés para você e veja como já vai sentindo alongamento na parte posterior das pernas. Volte, mantenha a coluna ereta. Vamos unindo as plantas dos pés para segurar os tornozelos ou os pés com as mãos.
Enquanto você segura os pés ou os tornozelos, as plantas dos pés estão unidas, cresça de novo com a coluna para o alto. Tente manter a coluna ereta. Tente relaxar a musculatura da parte interna das coxas. Então, deslize um pouquinho as plantas dos pés ainda unidas para frente. E agora você curva as costas novamente, como se a testa se aproximasse dos calcanhares. As plantas dos pés estão unidas, Cris, e os joelhos para fora. Você segura os pés ou os tornozelos e curva as costas à frente. Volte as costas. Apoie as plantas dos pés no chão. Abraçamos os joelhos. Deixe os calcanhares bem perto da região dos glúteos. E bem devagar tentamos tirar os pés do chão. Para isso, você vai inclinar o tronco um pouquinho para trás, encontrar o ponto de equilíbrio. Tente relaxar os pés. Há uma tendência dos pés quererem ficar tensos, rígidos. Quem sabe você queira trazer a cabeça um pouco mais à frente. E, acima de tudo, tente tirar o excesso de esforço dos ombros. Você vai percebendo que dá para ficar na posição de equilíbrio com muito menos esforço do que quando começou. Você relaxou os pés, os tornozelos, tirou a tensão dos ombros, a cabeça veio à frente. E você ainda está aí, no mesmo lugar, em posição de equilíbrio, percebendo pequenas movimentações do corpo, oscilações essas que acontecem em função da própria respiração. Volte a apoiar as plantas dos pés no chão. Então passe os braços entre os joelhos para segurar os dedões dos pés. E aí você apoia os calcanhares no chão, pode deixar os pés levemente afastados, e nós vamos tentando deslizar os calcanhares pelo chão até que você estenda completamente ou até que possa inclinar o tronco à frente até onde der. Se não dá para estender completamente os joelhos, vá percebendo até onde pode chegar, mesmo que tenha que manter os joelhos dobrados. Em Paschimottanasana, o benefício da postura está no alongamento posterior. Toda a cadeia posterior de músculos, você já vai alongando, porque está puxando os dedões dos pés para a cabeça, a partir dos calcanhares, tornozelos, panturrilhas, atrás dos joelhos. Há um grande alongamento. E onde você percebe que há rigidez, tensões musculares, muitas vezes nos glúteos, virilhas, na lombar. Solte. Solte e tente fazer com que a postura vá sendo moldada para que, no mínimo, você não sinta dor. Mas quem sabe você consiga adequá-la para que possa sentir prazer em ficar nesse alongamento. Quanto mais observa, quanto mais tira tensões, mais fácil vai ficando a postura. Aquela frase que costumo falar, é mais feliz quem se adapta mais rápido. Faz parte disso. Às vezes ficamos brigando com o corpo, brigando com um pensamento, com uma atitude. Isso dá muito mais desgaste do que tentar dar um passo atrás, olhar outra perspectiva e se moldando à nova situação.
para ficar um pouco melhor. Muito bem, vamos deslizando as mãos pelas pernas para ir voltando as costas, até que a coluna fique reta dentro do possível. Às vezes o benefício da postura aparece agora. Perceber que você pode ficar sentada com menos esforço. Cruzamos os tornozelos, como na postura de meditação. Cruzamos as pernas na altura dos tornozelos e torcemos. Apoiamos a mão direita no joelho esquerdo, a mão esquerda fica apoiada no chão atrás das costas. Você torce dentro do seu limite de conforto, seu limite possível. Vá voltando devagar. Torça para o outro lado. Adeque a torção até onde pode chegar, sentindo que a torção não interfere no seu estado mental. Que é sempre tentar perseguir a ideia de que você pode ficar bem onde está. Voltamos devagar. Entrelaçamos os dedos das mãos à frente do tronco, levamos os braços lá para cima, estenda, cresça. Então vire as palmas das mãos para o teto, olhe o dorso das mãos. Cresça com os braços ainda um pouco mais, se possível. Volte a cabeça, afaste os braços pelas laterais do tronco. Vá fazendo círculos grandes com os ombros para trás. E depois círculos grandes com os ombros para frente. Paramos com o movimento dos ombros. Tente perceber que a posição sentada pode e deve ser confortável. E se não estiver confortável, o que você pode fazer para melhorar? Ou sentar numa almofada, relaxar um pouco mais os joelhos, virilhas, ou até encostar numa parede. E trabalhamos então com a articulação do pescoço com ombros, levando a cabeça lá para trás, fazendo Brahma Mudra. O queixo fica apontado para o teto enquanto você alonga a parte da frente do pescoço, tendo a certeza que os ombros descem. Volte a cabeça ao meio, aproxime o queixo do peito, deixe a cabeça solta à frente. De novo, os ombros não interferem. Há uma tendência dos ombros quererem contrair, chegar mais perto das orelhas, mas você controla. Deixa a cabeça pendente. Volte ao meio. Viramos a cabeça para o lado direito, como quem mantém o queixo paralelo ao ombro. E torcer a cabeça, parecido com aquilo que você fez na posição deitada. Volte ao meio. Leve a cabeça para o outro lado. Volte ao meio. Nós vamos repetir Brahma Mudra junto com a respiração. Então, solte todo o ar. E quando inspirar, vai levando a cabeça lá para trás. Completando a inspiração, volte a cabeça aproximando o queixo do peito, soltando o ar.
Quando concluir a expiração, inspire centralizando a cabeça. E aí você solta o ar, virando a cabeça para o lado direito. Inspire, voltando a cabeça ao meio. Expire, levando a cabeça para o outro lado. Queixo paralelo ao ombro. Inspire, voltando a cabeça ao meio. E aí você solta o ar com a cabeça centralizada. Repetimos mais uma vez. Solte todo o ar. Inspiramos, levando a cabeça lá para trás. Expiramos, aproximando o queixo do peito. A respiração é lenta. Você coordena os dois movimentos. Sentindo que deve inspirar, você volta a cabeça ao meio, ela fica centralizada. Expira, levando a cabeça para um lado. Inspira, centraliza a cabeça. Expira, leva a cabeça para o outro lado. Inspira, centralizando a cabeça. E aí você solta o ar. Então repete mais 2 vezes no seu próprio ritmo. E não importa de que jeito vai ser. Às vezes você já se esqueceu quando que tem que inspirar ou expirar. Faça do seu jeito, mas de forma consciente. Qualquer que seja o movimento, inspirando ou expirando, você vai fazendo os 4 movimentos da cabeça. Lembre-se que a atenção e concentração está nisso. Movimentar a cabeça com o movimento respiratório. Não faça no piloto automático, não faça por fazer. Faça observando. Tudo isso é um treino, é uma disciplina que você vai conquistando, vai moldando esse ritmo, essa intenção, para desaprender aquilo que já fazemos no piloto automático. Não tenha pressa, mas depois que você concluir os 2 ciclos completos, centraliza a cabeça e vai lentamente se preparando para deitar, para relaxar, como fizemos no primeiro momento da prática. Não tenha pressa, faça no seu ritmo. Concluindo, deitamos em Shavasana, a postura do descanso total. E aí você vai escolher se vai descansar com as pernas estendidas, dobradas, se vai colocar a almofada atrás da cabeça, ou até mesmo se você quiser manter as pernas flexionadas e ficar na posição sentada, também pode. É desejável que ao final da prática, quando fazemos o relaxamento, que alguma coisa tenha modificado. Talvez os alongamentos. Talvez, se você comparar o primeiro momento da nossa prática, o momento inicial, quando deitamos para relaxar, será que a sua percepção de corpo, de respiração, é a mesma, igual ou diferente agora, depois da prática? Se compararmos com aquele momento inicial, que tipo de esforço você precisa fazer para perceber cada parte do seu corpo deitada e relaxada?
e a respiração. Assim, quando falamos em integração de corpo e mente, tentamos trazer o benefício dos asanas também para o nosso estado mental. Observar sem interferir. Saber que apesar das suas intenções, agora não precisa fazer nada a não ser relaxar. Então relaxe. São exatamente 20 horas. Se você ainda tem alguns minutos e puder, continuar relaxando por mais alguns instantes ou minutos, é muito bom. Lembre-se apenas que antes de se levantar, é bom espreguiçar, fazer alguns movimentos, depois sentar, abraçar os joelhos, para não levantar de uma vez, quebrando esse possível silêncio que você conquistou. Assim eu vou concluindo a nossa prática, desejando a vocês uma ótima noite, boa semana e até quarta. Namastê. Fiquem na paz.